E se aquilo que você enxerga for exatamente o que ninguém mais ousa olhar? E se, ao atravessar o véu da realidade comum, você se tornar testemunha de algo que o mundo prefere manter enterrado? Carl Jung advertia: a visão que não é compartilhada pode ser tanto um dom quanto uma maldição. Mas será que você está preparado para lidar com a solidão de perceber o invisível? Há segredos que não suportam a luz. Eles habitam os cantos escuros da psique, escondidos como símbolos que respiram no silêncio da noite. O perigo não está apenas em ver, mas em compreender o que se revela. Pois, uma vez que você enxerga o que os outros não podem, a distância entre você e o mundo cresce, e essa distância pode consumir sua própria identidade. Imagine caminhar entre pessoas que acreditam habitar um mesmo sonho, enquanto você já despertou para uma verdade maior. Você continua entre elas, mas nunca mais é parte delas. Esse é o abismo que Jung descreveu, a consciência que se expande, além do coletivo, mas que, ao fazê-lo, rompe o delicado equilíbrio da normalidade. Estaria você disposto a pagar o preço por essa visão? Porque há imagens que não podem ser apagadas, símbolos que não podem ser esquecidos e vozes do inconsciente que, uma vez ouvidas, não voltam ao silêncio. É aí que o perigo se instala, na fronteira entre a revelação e a loucura, entre a lucidez e o isolamento. O que você faria se as suas percepções se tornassem uma prisão invisível? Talvez o maior segredo de Jung não seja o que ele disse, mas o que deixou nas entrelinhas, que enxergar além pode libertar ou destruir. O que você vai descobrir aqui não é apenas conhecimento, é um convite a encarar aquilo que ninguém mais ousa olhar. E quando essa porta se abrir, não haverá retorno. A única pergunta é: você terá coragem de atravessá-la? Você já sentiu que algo dentro de você enxerga mais do que aquilo que seus olhos alcançam? Uma sensação quase insuportável de que a realidade ao seu redor é apenas uma superfície frágil e por baixo dela existe algo que ninguém mais ousa perceber? Jung dizia que o inconsciente se manifesta em símbolos e que esses símbolos carregam a verdade que o ego se recusa a aceitar. Mas o que acontece quando você é o único capaz de ver esses sinais? A mente humana deseja segurança, deseja estar em sintonia com o que todos acreditam. Há conforto em seguir o coletivo, em pertencer a uma narrativa comum. Mas quando você se afasta dessa corrente e começa a ver as fissuras no espelho da normalidade, o peso é solitário. Você já se sentiu estrangeiro no próprio mundo? Como se cada sorriso ao seu redor fosse um disfarce mal costurado, enquanto você é obrigado a enxergar as rachaduras daquilo que todos chamam de realidade. Ver o que os outros não veem é como caminhar em um deserto silencioso, onde cada grão de areia é uma memória que se levanta contra você. O perigo não está apenas no isolamento que isso provoca, mas na tentação de acreditar que enlouqueceu. O coletivo é uma prisão confortável, e ao escapar dela, a primeira coisa que você perde é a certeza de si mesmo. Quantas vezes você já questionou se sua percepção era real ou apenas fruto de uma mente cansada? Os símbolos que emergem da sombra não são neutros. Eles têm a força de curar ou de destruir. Ao reconhecê-los, você desperta energias que estavam adormecidas, forças psíquicas que podem transformar sua vida ou arrastá-lo para o abismo. Imagine descobrir que a sua intuição sempre esteve certa, mas que todos à sua volta preferem chamar isso de paranoia. Que nome você daria à sua própria visão se ninguém estivesse disposto a confirmá-la? Há uma dor secreta em perceber além. É como se cada detalhe, cada gesto e cada silêncio gritassem mensagens ocultas que só você decifra. O que antes parecia harmonia começa a revelar uma dissonância inquietante. É nesse ponto que muitos desistem, fecham os olhos e retornam à ilusão coletiva. Mas e você? Você teria coragem de sustentar o peso dessa consciência, mesmo que ela o colocasse em choque contra o mundo inteiro?
Jung nos lembrava que aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, apenas se oculta, esperando para ser revelado. Quando você começa a ver o que os outros não veem, inevitavelmente também começa a enxergar as sombras que eles se recusam a reconhecer. E ao tocá-las, você toca as suas próprias. Não há como fugir. O perigo está em descobrir que o inimigo que você sempre temeu lá fora talvez seja apenas o reflexo daquilo que habita dentro de você. Esse despertar não é luminoso, é sombrio. Ele não vem com anjos, mas com monstros. Ele não traz certezas, mas dúvidas corrosivas. É como atravessar uma floresta densa em plena noite, guiado apenas pelo som distante de uma voz que você não sabe se é amiga ou inimiga. Você seguiria esse chamado ou permaneceria imóvel, preso na segurança ilusória de uma clareira inventada? Cada visão que rompe o comum é também uma ruptura em sua própria pele. Você não apenas observa o mundo diferente, você se torna diferente. E essa diferença é sentida. Os outros percebem, mesmo que inconscientemente. E o olhar que antes buscava aceitação, agora começa a refletir distância. É aqui que o perigo se intensifica. Não é só o que você vê, mas como isso muda quem você é diante dos olhos alheios. Você já notou que a verdade nunca vem completa? Ela sempre chega em fragmentos, em pedaços que parecem não se encaixar. É o sonho que você acorda tentando lembrar. É a palavra que ecoa sem sentido. É a sensação que insiste sem explicação. O inconsciente fala em enigmas, e enxergar o que os outros não veem é aceitar viver dentro de uma charada sem solução. Aparente. Quanto tempo você suportaria esse enigma sem se render à loucura? O perigo de ver o que os outros não veem não é apenas estar só, é ser perseguido pelo que você vê. A visão não fecha mais, a percepção não volta atrás. O mundo, uma vez descortinado, jamais retorna ao seu disfarce inicial. É esse o risco, é esse o preço. E a questão que ressoa é simples e perturbadora. O que é mais insuportável, viver preso na ilusão com todos ou caminhar sozinho no deserto da verdade? Há um momento em que a visão se torna um fardo maior do que a ignorância. Quando você começa a perceber os padrões ocultos nas pessoas, os jogos invisíveis nas relações, os símbolos escondidos no acaso, algo dentro de você se fragmenta. Porque o que antes era apenas vida cotidiana, agora se revela como um teatro cósmico em que cada gesto carrega um peso secreto. Será que você já se deu conta de quantos sinais ignorou por medo de acreditar no que eles realmente significavam? A mente humana busca se proteger das verdades profundas. É por isso que ela constrói máscaras, histórias, desculpas. Mas quando você enxerga além, nenhuma máscara se sustenta por muito tempo. Você percebe o medo escondido atrás de um sorriso, o ressentimento disfarçado em uma palavra gentil, a raiva contida em um silêncio prolongado. Ver isso não liberta, sufoca, porque uma vez que se nota, não se pode mais esquecer. O perigo se intensifica porque o olhar se transforma em espelho. Não importa se você tenta se esconder, o que você vê nos outros acaba refletindo em si mesmo. As sombras que identifica lá fora são as mesmas que se movem dentro de você. Jung nos advertia que o inconsciente coletivo não é uma ideia abstrata, é um oceano no qual todos estamos submersos. E quando você mergulha nesse oceano, descobre que as correntes que puxam os outros também puxam você. Há noites em que esse conhecimento pesa como um pesadelo acordado. Você se deita para descansar, mas as imagens continuam vivas, como se o inconsciente recusasse o silêncio. Os sonhos se tornam mensagens cifradas, os símbolos queimam na mente e você acorda com a sensação de que algo foi revelado, mas não sabe exatamente o que. É um vazio que fala, um segredo que não se entrega por completo. Como suportar essa tensão sem ceder à loucura?
É nesse ponto que muitos tentam anestesiar a mente. Afogam-se em distrações, mergulham no barulho externo para não ouvir o grito interno. Mas Jung dizia que o inconsciente não pode ser silenciado para sempre. Ele encontra formas de emergir em sintomas, em crises, em medos inexplicáveis. O que é negado, retorna. O que é escondido, volta com mais força. E o perigo de ver o que os outros não veem é justamente não poder mais se esconder do retorno da própria sombra. Cada pessoa que cruza o seu caminho se transforma em um símbolo. O estranho que lhe olha por um instante carrega uma mensagem que ressoa em você. A palavra dita por acaso abre feridas antigas. O olhar distraído desperta memórias que você não sabia carregar. É como se a vida, em sua brutal honestidade, se recusasse a deixá-lo viver na superfície. E você, vendo o que ninguém mais vê, torna-se prisioneiro de significados que nunca pediu para decifrar. Mas talvez o mais assustador seja perceber que, em meio a esse caos simbólico, existe uma ordem secreta. Um fio invisível conecta cada acontecimento, cada coincidência, cada encontro improvável. Jung chamava isso de sincronicidade, eventos, que parecem acasos, mas que, na verdade, obedecem a uma lógica oculta. Quando você vê esse fio, percebe que não há coincidências. Tudo é chamado, tudo é sinal. E o que você faria se descobrisse que cada detalhe de sua vida estava lhe conduzindo para uma revelação inevitável? Ver o que os outros não veem é como carregar uma chama em meio à escuridão. Essa chama ilumina, mas também atrai olhares desconfiados. Os que não veem irão acusá-lo, zombar, duvidar. Eles não querem ser confrontados com a verdade que preferem evitar. E você se vê dividido entre dois caminhos: apagar a chama para se misturar novamente ao coletivo, ou manter a luz acesa, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Qual desses caminhos você escolheria? O fardo cresce porque o silêncio se torna insuportável. Você deseja compartilhar o que percebe, gritar o que descobriu, mas as palavras parecem falhar. Como traduzir em linguagem comum aquilo que nasceu no território profundo do inconsciente? Como explicar o invisível a quem se recusa a olhar? E então você se cala, guardando dentro de si uma tempestade que ninguém mais percebe. E esse silêncio se torna tão pesado quanto a visão. O perigo de ver o que os outros não veem é perceber que a realidade é apenas uma camada fina sobre algo muito mais vasto. E quando essa camada se rompe, você já não pode mais fingir que não sabe. É como cair em um abismo em que cada metro descido revela uma nova verdade, mais dolorosa e mais luminosa do que a anterior. E a pergunta que ecoa é inevitável. Até onde você suportaria descer sem se perder de si mesmo? Há um instante em que a visão se torna uma ferida aberta. Não é mais possível recuar. Não há como apagar o que foi visto. É como se cada fragmento da realidade tivesse sido reescrito diante dos seus olhos, e o mundo, que antes parecia sólido, agora revelasse sua fragilidade. Você já se sentiu cercado por uma paisagem que não reconhece, mesmo estando no mesmo lugar de sempre? É o mesmo chão, mas algo mudou, e esse algo é você. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos permanece vivo na sombra, esperando para ser visto. Mas e se, ao enxergar além, você não só vê a sua sombra, mas também a de todos ao seu redor? De repente, as pessoas se tornam livros abertos, e cada gesto é um parágrafo revelando o que elas tentaram esconder. Esse conhecimento é poder, mas também maldição. Afinal, você já pensou no peso de perceber segredos que nunca lhe foram ditos? A visão que ultrapassa o comum não oferece paz, mas uma estranha inquietude. Ela se infiltra em cada experiência, em cada palavra, em cada olhar. Nada é apenas o que parece. Tudo se torna símbolo. A vida cotidiana, que deveria ser simples, se converte em um labirinto cheio de sinais. E nesse labirinto, você é ao mesmo tempo o explorador e o prisioneiro. Até quando sua mente suportaria essa duplicidade? Os sonhos começam a se transformar
em códigos. Não são apenas imagens desconexas, mas mensagens que sussurram verdades que sua consciência teme ouvir. Cada detalhe carrega peso. A cor de uma parede, o movimento de uma sombra, o som de um nome esquecido. Você acorda sabendo que algo lhe foi revelado, mas o que exatamente? É como segurar um enigma que não se resolve, um eco que insiste em reverberar. E o mais perturbador é que o mundo exterior parece conspirar com o interior. Sincronicidades surgem como provas silenciosas de que nada é acaso. Um encontro improvável, uma frase dita por um estranho, um símbolo repetido em diferentes contextos. Tudo se conecta, como se a vida fosse um teatro planejado para confrontá-lo com aquilo que você tenta evitar. Você já se perguntou quantas vezes o universo tentou lhe falar e você simplesmente não quis ouvir? Ver o que os outros não veem também significa carregar o olhar da solidão, porque ninguém está pronto para ouvir que a realidade que os sustenta pode ser apenas uma casca. Ao compartilhar suas percepções, você se arrisca a ser rotulado de louco, de exagerado, de paranoico. E então a dúvida se instala. Será que é você que está vendo demais ou são os outros que se recusam a ver? Esse dilema é uma prisão invisível que consome lentamente a alma. Mas Jung advertia, a alma que se recusa a olhar para sua sombra acaba dominada por ela. Talvez, ao ver o que os outros não veem, você esteja apenas se antecipando àquilo que um dia todos terão de encarar. O perigo não está em enxergar, mas em não estar preparado para sustentar o peso dessa revelação. É como abrir um cofre trancado por gerações e não ter a chave para fechá-lo novamente. Você suportaria viver com esse cofre aberto para sempre? A cada passo nesse caminho, você se distancia da normalidade. As conversas banais parecem vazias. Os interesses comuns parecem irrelevantes. Você começa a se sentir deslocado, como se falasse uma língua que ninguém mais entende. E de repente a sua própria vida parece uma estranha encenação. Quem é você diante desse novo olhar? Quem você se torna quando não consegue mais habitar o mesmo mundo dos outros? O mais assustador é que essa visão não escolhe momento. Ela pode se manifestar em um instante comum, no olhar de uma criança, no gesto de um desconhecido, em uma frase perdida no vento, e esse instante se transforma em revelação. É aí que você entende que não há retorno, porque a vida não mais se apresenta como acaso, mas como mensagem. Como lidar com uma realidade que insiste em falar com você de formas que ninguém mais escuta. O perigo de ver o que os outros não veem não está apenas no isolamento, mas na transformação. Inevitável. Você já não é a mesma pessoa que começou essa jornada. Sua mente foi marcada, sua alma foi tocada, sua visão foi aberta, e mesmo sem desejar, você carrega agora um conhecimento que não pode ser esquecido. A pergunta que resta é perturbadora. Será que essa visão foi um presente ou uma condenação? Há um ponto em que a visão se transforma em fardo existencial. Não é apenas sobre perceber o que os outros não veem, mas sobre carregar o silêncio que isso impõe. Você se torna guardião de um segredo que ninguém pediu para ouvir e o mundo começa a pesar como se fosse feito de enigmas. Já sentiu a sensação de que tudo ao redor conspira em códigos, mas você é o único condenado a decifrá-los? Jung dizia que o inconsciente não fala com palavras, mas com imagens, símbolos e sincronicidades. E quando esses símbolos começam a se repetir, a mente se recusa a chamá-los de coincidência. É nesse instante que o perigo se intensifica. Perceber que o universo pode estar lhe enviando mensagens diretas. Mas mensagens para quê? Para revelar ou para destruir? Você estaria pronto para ouvir um chamado que talvez não quisesse atender? O olhar treinado para ver além é como uma lente que não pode ser retirada. Você pode fechar os olhos, mas ao abri-los novamente, a visão continua ali, queimando como um sol que não se apaga. O que antes era simples,
agora é abismo. O que antes era cotidiano, agora é mistério. Como continuar vivendo quando cada detalhe da realidade carrega um peso secreto? Há uma solidão corrosiva em ser aquele que percebe, porque o coletivo busca se proteger no conforto da ignorância. O grupo prefere não saber, prefere acreditar na versão mais fácil, prefere o mito à verdade. E você, ao enxergar as falhas dessa ilusão, é empurrado para fora do círculo. Ser diferente não é uma escolha, é uma sentença. Já se sentiu condenado por ver demais? A visão se infiltra até nos lugares mais íntimos, nos sonhos, nas memórias, nas emoções não resolvidas. Ela não dá trégua. Cada lembrança esquecida retorna com novos significados. Cada trauma oculto ressurge como símbolo a ser decifrado. É como se a vida inteira fosse reescrita diante dos seus olhos. Quem você seria se tudo o que acreditava sobre si mesmo fosse apenas uma fachada? E o mais inquietante é que quanto mais você percebe, mais você entende que não há volta. Não existe botão para desligar a consciência. Aquele que viu já não pode desver. Aquele que despertou já não pode voltar a dormir. E é justamente esse ponto sem retorno que mais assusta. Saber que a única saída é continuar descendo ainda mais fundo, sem promessa de retorno. Você teria coragem de ir até o fim dessa descida? O perigo de ver além não é apenas perder a normalidade, mas perder a si mesmo. Porque quanto mais você caminha nessa estrada, mais percebe que sua identidade antiga começa a ruir. Você já não se reconhece como antes. É como se uma nova versão de você estivesse nascendo, mas ao custo de enterrar a antiga. E quem garante que essa nova versão será capaz de suportar o peso daquilo que carrega? A sociedade teme aqueles que enxergam. Ela os chama de visionários quando precisa deles, mas de loucos quando não consegue suportar suas verdades. Quantas figuras ao longo da história foram rejeitadas por ver o que ninguém mais via? Profetas, artistas, pensadores, todos enfrentaram a solidão de perceber além. Você estaria disposto a carregar esse estigma para sustentar a verdade da sua própria visão? Há noites em que a percepção pesa como uma prisão invisível. O silêncio se torna ensurdecedor. Os símbolos gritam em excesso e a mente implora por descanso. Mas não há descanso quando se habita esse estado. É como viver entre dois mundos. O mundo coletivo, que insiste na ilusão, e o mundo profundo, que revela a verdade. E a cada dia você precisa escolher em qual deles habitar, mesmo sabendo que nunca pertence totalmente a nenhum. O perigo de ver o que os outros não veem é compreender que a vida não é um acaso cego, mas um espelho do inconsciente. Cada rosto, cada gesto, cada coincidência é um reflexo. E ao perceber isso, você começa a se perguntar: até que ponto a realidade existe fora de você e até que ponto é apenas a projeção da sua própria psique? Essa dúvida não é passageira. É o tipo de pergunta que nunca mais se cala. Chega um momento em que o peso da visão se torna quase insuportável. Não se trata mais apenas de enxergar além, mas de sentir o impacto dessa percepção no próprio corpo, como se cada célula fosse atravessada por um saber que não pediu para carregar. A verdade não é leve, ela é densa, ela é fogo que queima em silêncio. E mesmo tentando escapar, você percebe, não há fuga possível. Jung nos lembrava que tudo aquilo que não se integra se volta contra nós. A sombra ignorada se torna inimiga. Mas e quando você vê não apenas a sua sombra, mas a do mundo inteiro? De repente, as guerras, os conflitos, as dores humanas deixam de ser notícias distantes e passam a ser reflexos de uma mesma ferida coletiva. Você deseja compartilhar o que percebe, gritar o que descobriu, mas as palavras parecem falhar. Como traduzir em linguagem comum aquilo que nasceu no território profundo do inconsciente? Como explicar o invisível a quem se recusa a olhar? E então você se cala, guardando dentro de si uma tempestade que ninguém mais percebe. E esse silêncio se torna tão pesado quanto a visão. O perigo de ver o que os outros não veem é perceber que a realidade é apenas uma camada fina sobre
algo muito mais vasto. E quando essa camada se rompe, você já não pode mais fingir que não sabe. É como cair em um abismo em que cada metro descido revela uma nova verdade, mais dolorosa e mais luminosa do que a anterior. E a pergunta que ecoa é inevitável. Até onde você suportaria descer sem se perder de si mesmo? Há um instante em que a visão se torna uma ferida aberta. Não é mais possível recuar. Não há como apagar o que foi visto. É como se cada fragmento da realidade tivesse sido reescrito diante dos seus olhos e o mundo, que antes parecia sólido, agora revelasse sua fragilidade. Você já se sentiu cercado por uma paisagem que não reconhece, mesmo estando no mesmo lugar de sempre? É o mesmo chão, mas algo mudou, e esse algo é você. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos permanece vivo na sombra, esperando para ser visto. Mas e se, ao enxergar além, você não só vê a sua sombra, mas também a de todos ao seu redor? De repente, as pessoas se tornam livros abertos, e cada gesto é um parágrafo revelando o que elas tentaram esconder. Esse conhecimento é poder, mas também maldição. Afinal, você já pensou no peso de perceber segredos que nunca lhe foram ditos? A visão que ultrapassa o comum não oferece paz, mas uma estranha inquietude. Ela se infiltra em cada experiência, em cada palavra, em cada olhar. Nada é apenas o que parece. Tudo se torna símbolo. A vida cotidiana, que deveria ser simples, se converte em um labirinto cheio de sinais. E nesse labirinto, você é ao mesmo tempo o explorador e o prisioneiro. Até quando sua mente suportaria essa duplicidade? Os sonhos começam a se transformar em códigos. Não são apenas imagens desconexas, mas mensagens que sussurram verdades que sua consciência teme ouvir. Cada detalhe carrega peso. A cor de uma parede, o movimento de uma sombra, o som de um nome esquecido. Você acorda sabendo que algo lhe foi revelado, mas o que exatamente? É como segurar um enigma que não se resolve, um eco que insiste em reverberar. E o mais perturbador é que o mundo exterior parece conspirar com o interior. Sincronicidades surgem como provas silenciosas de que nada é acaso. Um encontro improvável, uma frase dita por um estranho, um símbolo repetido em diferentes contextos. Tudo se conecta, como se a vida fosse um teatro planejado para confrontá-lo com aquilo que você tenta evitar. Você já se perguntou quantas vezes o universo tentou lhe falar e você simplesmente não quis ouvir? Ver o que os outros não veem também significa carregar o olhar da solidão, porque ninguém está pronto para ouvir que a realidade que os sustenta pode ser apenas uma casca. Ao compartilhar suas percepções, você se arrisca a ser rotulado de louco, de exagerado, de paranoico. E então a dúvida se instala. Será que é você que está vendo demais ou são os outros que se recusam a ver? Esse dilema é uma prisão invisível que consome lentamente a alma. Mas Jung advertia, a alma que se recusa a olhar para sua sombra acaba dominada por ela. Talvez, ao ver o que os outros não veem, você esteja apenas se antecipando àquilo que um dia todos terão de encarar. O perigo não está em enxergar, mas em não estar preparado para sustentar o peso dessa revelação. É como abrir um cofre trancado por gerações e não ter a chave para fechá-lo novamente. Você suportaria viver com esse cofre aberto para sempre? A cada passo nesse caminho, você se distancia da normalidade. As conversas banais parecem vazias. Os interesses comuns parecem irrelevantes. Você começa a se sentir deslocado, como se falasse uma língua que ninguém mais entende. E de repente a sua própria vida parece uma estranha encenação. Quem é você diante desse novo olhar? Quem você se torna quando não consegue mais habitar o mesmo mundo dos outros? O mais assustador é que essa visão não escolhe momento. Ela pode se manifestar em um instante comum.
no olhar de uma criança, no gesto de um desconhecido, em uma frase perdida no vento, e esse instante se transforma em revelação. É aí que você entende que não há retorno, porque a vida não mais se apresenta como acaso, mas como mensagem. Como lidar com uma realidade que insiste em falar com você de formas que ninguém mais escuta. O perigo de ver o que os outros não veem não está apenas no isolamento, mas na transformação. Inevitável. Você já não é a mesma pessoa que começou essa jornada. Sua mente foi marcada, sua alma foi tocada, sua visão foi aberta, e mesmo sem desejar, você carrega agora um conhecimento que não pode ser esquecido. A pergunta que resta é perturbadora. Será que essa visão foi um presente ou uma condenação? Há um ponto em que a visão se transforma em fardo existencial. Não é apenas sobre perceber o que os outros não veem, mas sobre carregar o silêncio que isso impõe. Você se torna guardião de um segredo que ninguém pediu para ouvir e o mundo começa a pesar como se fosse feito de enigmas. Já sentiu a sensação de que tudo ao redor conspira em códigos, mas você é o único condenado a decifrá-los? Jung dizia que o inconsciente não fala com palavras, mas com imagens, símbolos e sincronicidades. E quando esses símbolos começam a se repetir, a mente se recusa a chamá-los de coincidência. É nesse instante que o perigo se intensifica. Perceber que o universo pode estar lhe enviando mensagens diretas. Mas mensagens para quê? Para revelar ou para destruir? Você estaria pronto para ouvir um chamado que talvez não quisesse atender? O olhar treinado para ver além é como uma lente que não pode ser retirada. Você pode fechar os olhos, mas ao abri-los novamente, a visão continua ali, queimando como um sol que não se apaga. O que antes era simples, agora é abismo. O que antes era cotidiano, agora é mistério. Como continuar vivendo quando cada detalhe da realidade carrega um peso secreto? Há uma solidão corrosiva em ser aquele que percebe, porque o coletivo busca se proteger no conforto da ignorância. O grupo prefere não saber, prefere acreditar na versão mais fácil, prefere o mito à verdade. E você, ao enxergar as falhas dessa ilusão, é empurrado para fora do círculo. Ser diferente não é uma escolha, é uma sentença. Já se sentiu condenado por ver demais? A visão se infiltra até nos lugares mais íntimos, nos sonhos, nas memórias, nas emoções não resolvidas. Ela não dá trégua. Cada lembrança esquecida retorna com novos significados. Cada trauma oculto ressurge como símbolo a ser decifrado. É como se a vida inteira fosse reescrita diante dos seus olhos. Quem você seria se tudo o que acreditava sobre si mesmo fosse apenas uma fachada? E o mais inquietante é que quanto mais você percebe, mais você entende que não há volta. Não existe botão para desligar a consciência. Aquele que viu já não pode desver. Aquele que despertou já não pode voltar a dormir. E é justamente esse ponto sem retorno que mais assusta. Saber que a única saída é continuar descendo ainda mais fundo, sem promessa de retorno. Você teria coragem de ir até o fim dessa descida? O perigo de ver além não é apenas perder a normalidade, mas perder a si mesmo. Porque quanto mais você caminha nessa estrada, mais percebe que sua identidade antiga começa a ruir. Você já não se reconhece como antes. É como se uma nova versão de você estivesse nascendo, mas ao custo de enterrar a antiga. E quem garante que essa nova versão será capaz de suportar o peso daquilo que carrega? A sociedade teme aqueles que enxergam. Ela os chama de visionários quando precisa deles, mas de loucos quando não consegue suportar suas verdades. Quantas figuras ao longo da história foram rejeitadas por ver o que ninguém mais via? Profetas, artistas, pensadores, todos enfrentaram a solidão de perceber além. Você estaria disposto a carregar esse estigma para sustentar a verdade da sua própria visão? Há noites em que a percepção pesa como uma prisão invisível. O silêncio se torna ensurdecedor. Os símbolos gritam em excesso e a mente implora:
por descanso, mas não há descanso quando se habita esse estado. É como viver entre dois mundos: o mundo coletivo, que insiste na ilusão, e o mundo profundo, que revela a verdade. E a cada dia você precisa escolher em qual deles habitar, mesmo sabendo que nunca pertence totalmente a nenhum. O perigo de ver o que os outros não veem é compreender que a vida não é um acaso cego, mas um espelho do inconsciente. Cada rosto, cada gesto, cada coincidência é um reflexo. E ao perceber isso, você começa a se perguntar: até que ponto a realidade existe fora de você e até que ponto é apenas a projeção da sua própria psique? Essa dúvida não é passageira. É o tipo de pergunta que nunca mais se cala. Chega um momento em que o peso da visão se torna quase insuportável. Não se trata mais apenas de enxergar além, mas de sentir o impacto dessa percepção no próprio corpo, como se cada célula fosse atravessada por um saber que não pediu para carregar. A verdade não é leve, ela é densa, ela é fogo que queima em silêncio. E mesmo tentando escapar, você percebe, não há fuga possível. Jung nos lembrava que tudo aquilo que não se integra se volta contra nós. A sombra ignorada se torna inimiga. Mas e quando você vê não apenas a sua sombra, mas a do mundo inteiro? De repente, as guerras, os conflitos, as dores humanas deixam de ser notícias distantes e passam a ser reflexos de uma mesma ferida coletiva. É impossível permanecer indiferente quando você entende que o caos externo é apenas o inconsciente gritando por atenção. Essa visão transforma as relações mais íntimas em revelações perturbadoras. Amigos, familiares, amantes, todos parecem carregar máscaras frágeis que escondem tempestades internas. E você, ao ver além, percebe o que ninguém confessa: os medos que os movem, os desejos que os consomem, as mentiras que sustentam. Isso não é libertador, é um fardo silencioso. Como amar plenamente quando se vê as rachaduras que sustentam o amor? O perigo maior não está apenas em enxergar, mas em não poder compartilhar. Você deseja falar, deseja revelar, mas a linguagem humana não comporta a intensidade do que percebe. As palavras parecem pequenas demais, insuficientes para traduzir o abismo. E o silêncio, que deveria ser refúgio, se torna prisão. Você já sentiu o peso de carregar dentro de si uma verdade que não cabe no mundo? E então surgem os símbolos, insistentes, repetitivos, quase obsessivos. Eles aparecem nos sonhos, nos gestos, nos encontros inesperados. Eles atravessam o tempo e o espaço como mensagens codificadas. Você tenta ignorá-los, mas eles retornam. É como se a própria vida estivesse lhe empurrando para um destino que você não escolheu. Até que ponto você resistiria antes de se render ao chamado? Ver o que os outros não veem é também tocar a própria vulnerabilidade. Porque ao perceber as sombras externas, você é forçado a encarar a sua própria. E ela não é menos assustadora. É a raiva que você nega, o medo que você esconde, a culpa que você enterrou. Jung dizia que a individuação só é possível quando integramos a sombra. Mas você já pensou no que significa abraçar aquilo que sempre tentou rejeitar? Nesse processo, você começa a perceber que não existe separação entre dentro e fora. O mundo não é um palco externo, é um reflexo vivo do que habita sua psique. O perigo é entender que, ao enxergar demais, você não está apenas olhando o mundo, está olhando a si mesmo em sua forma mais crua, sem filtros, sem véus. E essa imagem, muitas vezes, é mais difícil de suportar do que qualquer sombra alheia. A cada revelação, uma parte antiga de você se desfaz. A identidade que sustentava sua vida começa a ruir. As certezas se quebram, os valores se fragmentam, os papéis sociais perdem o sentido. É uma morte simbólica, uma travessia inevitável. Você ainda reconheceria a si mesmo após atravessar esse processo? Ou seria consumido pela metamorfose que não permite retorno? Esse é o ponto em que o perigo se torna transformação. Porque, ao ver o que os outros não veem, você não apenas percebe o mundo diferente, você se torna
diferente. A visão não é um presente que se recebe de fora, mas um chamado interno que exige renascimento. E o nascimento sempre vem com dor, com sangue, com ruptura. Estaria você disposto a morrer para a versão antiga de si mesmo, para nascer em uma nova consciência? E então surge a pergunta final, que ecoa como um sussurro do inconsciente. Será que ver além é realmente um privilégio ou é uma condenação disfarçada de revelação? Essa dúvida não se resolve com respostas. Ela permanece, latejando, exigindo ser vivida. E talvez esse seja o verdadeiro segredo de Jung. Não se trata de compreender, mas de suportar. Suportar o peso de enxergar o invisível, mesmo que ninguém mais esteja disposto a olhar. Há um momento em que a realidade parece se dissolver diante dos seus olhos. As ruas, as vozes, os rostos, tudo parece carregado de um significado oculto, como se a vida inteira fosse uma trama simbólica escrita apenas para você. Mas junto com essa revelação vem a dúvida corrosiva. Será que você está vendo a verdade ou está apenas sendo engolido por um delírio que ninguém mais compartilha? Essa fronteira entre revelação e loucura é um terreno instável e é nele que você caminha a cada passo. Jung dizia que a psique é um teatro em que todos os personagens habitam dentro de nós. O herói e o traidor, a luz e a sombra, o mestre e o inimigo. Mas quando você começa a ver o que os outros não veem, percebe que esses personagens não estão apenas dentro de você. Eles se refletem em cada pessoa que cruza o seu caminho. E, de repente, o mundo inteiro se transforma em um espelho, vivo de sua própria alma. Quem, afinal, você enxerga quando olha para o outro? O perigo se intensifica quando as máscaras começam a cair, porque ninguém suporta ser visto em sua verdade mais crua. O olhar que percebe demais assusta, incomoda, fere. Há uma violência em ser desnudado sem consentimento, e é por isso que o coletivo reage com hostilidade contra aqueles que enxergam além. Talvez por isso tantos visionários da história tenham sido rejeitados, perseguidos, silenciados. Você já se perguntou se teria coragem de carregar sozinho esse estigma? Ver o invisível é como carregar uma lâmina de 2 gumes. De um lado, ela corta as ilusões e liberta. Do outro, fere quem ousa segurá-la por muito tempo. O corte não é apenas externo, mas interno. Cada revelação arranca de você uma parte que nunca mais volta. É como se a cada visão, uma camada de sua própria pele fosse arrancada. Até onde você suportaria sangrar para sustentar essa consciência? E o mais inquietante é perceber que a vida parece insistir em colocá-lo frente a frente com aquilo que você mais teme. Os símbolos não aparecem à toa. Eles cutucam feridas antigas, expõem dores que você acreditava superadas, trazem à tona lembranças que preferia esquecer. É nesse ciclo de retorno que a visão se torna tortura. Não porque revela o novo, mas porque obriga a revisitar tudo o que tentou enterrar. Você suportaria viver nesse constante retorno? Jung nos lembrava que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias, mas uma força ativa que molda nosso destino. O que você não enxerga em si mesmo governa a sua vida como um tirano invisível. E quando você começa a ver o que os outros não veem, percebe também os fios invisíveis que movem o destino de todos ao seu redor. Já sentiu que estava diante de uma marionete, mas que os fios que a moviam estavam dentro de você? É aqui que o peso se torna quase insuportável. Porque não se trata mais apenas de ver, trata-se de carregar a responsabilidade de ter visto. O que você faz com o conhecimento que ninguém mais possui? O silêncio corrói, a fala ameaça. O que é mais perigoso, guardar o segredo ou compartilhá-lo? Essa é a prisão invisível do olhar que ultrapassa o comum. E a cada revelação, uma parte do mundo perde a sua inocência. O riso que antes parecia puro, agora soa como defesa. O gesto gentil revela interesse oculto. O acaso se transforma em destino disfarçado. É como viver em um cenário onde tudo
É código, mas você não tem a chave para decifrá-lo por completo. Esse enigma que deveria iluminar acaba consumindo. Você suportaria viver em um mundo onde nada mais é simples? A visão não dá descanso nem mesmo na solitude. Quando você se recolhe, acreditando estar em silêncio, o inconsciente se manifesta com mais força. As imagens internas se tornam mais vivas, os símbolos mais claros, os ecos mais altos. O mundo interno se expande até ocupar cada espaço do seu ser. E você percebe que não há refúgio. Ver demais é viver em um estado constante de confronto. O perigo de ver o que os outros não veem é que você nunca mais pode se esconder. Não há cortina, não há escuridão, não há distração que consiga calar o que já foi revelado. O mundo, uma vez despido, não volta a se vestir. A questão que ecoa, silenciosa e brutal, é inevitável. Será que você ainda deseja continuar olhando? Há um ponto em que a visão começa a se confundir com a própria respiração. Você já não distingue se está olhando para fora ou para dentro, porque tudo se mistura em um mesmo fluxo. O mundo se torna extensão da mente e a mente se torna reflexo do mundo. E nessa fusão, algo dentro de você começa a desmoronar. Não porque é falso, mas porque não consegue sustentar o peso daquilo que agora se revela. Jung dizia que a consciência é como uma pequena ilha cercada por um oceano vasto e desconhecido. Quando você enxerga além do que os outros veem, as ondas desse oceano começam a invadir a ilha, arrancando pedaços de terra, destruindo margens, expandindo fronteiras. Você não escolheu isso, mas já não pode impedir. O que acontece quando a ilha se torna pequena demais para conter o mar que insiste em avançar? A solidão nesse processo não é apenas ausência de companhia, mas ausência de linguagem. Como traduzir para palavras comuns o que você experimenta em símbolos, em pressentimentos, em sensações que não se encaixam em frases? Você tenta falar, mas sente que cada palavra trai a experiência, tornando-a menor, quase banal. E o silêncio, que deveria proteger, apenas aumenta a distância entre você e o resto do mundo. Ver o que os outros não veem é também sentir a violência dos contrastes. Porque enquanto você se perde em visões, o mundo continua sua rotina banal. Conversas superficiais, interesses pequenos, gestos automáticos. E essa banalidade dói mais do que o mistério. É como se o coletivo estivesse anestesiado. E você, desperto demais, não tivesse mais onde se encaixar. Você suportaria viver entre os adormecidos, sendo o único a carregar olhos abertos? E ainda assim, algo em você sabe que não pode voltar atrás, porque por mais dolorosa que seja a visão, ela traz consigo uma estranha forma de verdade. E a verdade, mesmo quando destrói, também liberta. Mas liberdade não é conforto. Liberdade é peso, é responsabilidade, é a vertigem de caminhar sem chão. Você já sentiu essa vertigem de estar solto demais, sem amarras, sem ilusões? Para segurar, os símbolos que emergem do inconsciente não pedem permissão, eles se impõem. Às vezes, no rosto de um estranho, você reconhece a sombra que há em si. Outras vezes, em um gesto banal, você percebe ecos de um destino inevitável.